boa noite! Está começando mais uma edição do TVU Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro, e vamos trazer as principais notícias do nosso estado para você ficar bem informado. Confira agora os destaques de hoje. Infectologistas alertam para riscos de medicamentos em caso de suspeita de dengue e apontam qual o melhor caminho. Defensoria Pública do Rio Grande do Norte promove a primeira edição do programa Defensoria na Comunidade. Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta amarelo para todas as regiões do Rio Grande do Norte. Taxa de pagamento mensal do microempreendedor individual, MEI, aumenta mais de 100%. E polícia prende suspeito de ajudar fugitivos do Presídio Federal de Mossoró. Agora são 6h31, o TVU Notícias está no ar. O Brasil vive uma explosão de casos de dengue. De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde no último dia 19 de fevereiro, o país já ultrapassa a marca de 650 mil casos confirmados. Deste número, 635 mil casos ainda estão sob investigação e 113 óbitos foram confirmados. A dengue não possui medicamento específico para a prevenção da doença, mas possui contraindicações bem definidas. E essas contraindicações nós vamos conferir na reportagem de Alan Silva. Com o elevado número de pessoas contaminadas pelo vírus da dengue, muitos preferem se automedicar em casa. Mas os infectologistas fazem um alerta quanto ao uso de medicamentos contraindicados em caso de suspeita da doença. A dengue, por ser uma doença febril, aguda e muitas vezes autolimitada, que eu quero dizer que ela tem uma duração de mais ou menos uma semana, a gente precisa dar suporte ao organismo para que se recupere dessa infecção. E esse suporte muitas vezes é feito com medicações sintomáticas. Só que esse sintomático, medicação para dor, para febre, para enjoo, ele deve ser tomado com orientação médica para que o indivíduo não passe por nenhum excesso dessas próprias medicações ou tome alguma outra que seja até mesmo contraindicada na dengue. E aí, quando a gente fala de medicações contraindicadas, eu posso citar aqui como exemplo anti-inflamatórios, corticosteroides, que são medicações de uso rotineiro do dia a dia e que quando você vai lá, está com dengue, vai tomar um nimesulida, um piroxicam, um ibuprofeno ou até mesmo uma prednisolona, são medicações que podem aumentar o risco de sangramento em casos suspeitos ou confirmados de dengue. Além de causar dores de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, febres, enjoos, vômitos e manchas vermelhas, a dengue pode causar outros sintomas como sonolência, irritabilidade e confusão mental. O que a gente tem que levar em consideração é que, num caso suspeita de dengue, o que tem que fazer é hidratação, é tomar líquidos, é tomar água de coco, chá, suco, o que preferir aí, né, exceto bebidas alcoólicas e refrigerantes, porque vão desidratar também, mas esses líquidos tomados aí, baseado no quilo de peso do corpo, ele vai poder curar esses quadros de dengue, né, vão diminuir a chance de surgimento de sinais de alarme e com isso, consequentemente, diminuir a chance de internação e de óbito desses pacientes. De acordo com o infectologista Igor Thiago, os dois medicamentos mais indicados para amenizar os sintomas causados pela dengue são o paracetamol e a dipirona, pois eles não aumentam os riscos de sangramento. Tanto a dipirona como o paracetamol são medicações analgésicas e antitérmicas, então eles podem ser utilizados com segurança, sem nenhum problema, seguindo a recomendação, né, das prescrições a cada 6 horas aproximadamente, desde que não seja tomado em excesso. A dipirona tem que ter o cuidado de que não seja aplicada em pessoas que são alérgicos, então não vai poder tomar essa medicação. E o paracetamol, existe uma dose de segurança que o paciente não atinja 4 gramas por dia. Então, se pegar como exemplo um comprimido de 750 miligramas, o paciente vai poder tomar apenas 4 por dia no intervalo de 6 horas. Mais do que isso, aumenta o risco de uma hepatite medicamentosa pelo paracetamol, que poderia agravar mais ainda o quadro da dengue. Nos últimos dias, uma notícia que circulou nas redes sociais afirmava que o uso da ivermectina seria eficaz para o tratamento do vírus da dengue.
Essa afirmação fez com que o Ministério da Saúde emitisse uma nota dizendo que o medicamento não possui nenhum tipo de eficiência para o tratamento da doença. A ivermectina e diversos outros medicamentos, uma coisa é ela funcionar in vitro, em uma placa de laboratório, outra coisa é funcionar em vivo quando as pessoas realmente estão doentes. O medicamento, quando ele é tomado, seja pela via oral, pela veia ou pelo músculo, ele vai circular no organismo e vai concentrar em diversos órgãos ou sistemas. Então não há nenhuma eficácia, nenhum estudo que comprove realmente, né, o potencial ação dessas medicações, entre elas a ivermectina, no tratamento da dengue. Existe uma suspeita de que possa funcionar no laboratório, mas nas pessoas nada que isso funcione. A principal forma de se prevenir contra a dengue é reduzir a infestação do mosquito Aedes aegypti, que é responsável por transmitir o vírus, eliminar o criadouro, e isso pode ser feito em pouco tempo, adotando ações simples do nosso cotidiano. Isso. A vacinação contra a dengue, né, é uma grande novidade que tivemos nos últimos anos. Existe já pelo menos 3 vacinas estudadas em relação a isso. O Ministério da Saúde elegeu agora, né, a Qdenga, que é uma vacina do laboratório Takeda, que vai priorizar os adolescentes de 10 a 14 anos, não porque eles têm quadros mais graves, mas no estudo dos últimos anos eram os que mais internavam. Então, quando o Ministério quer diminuir a internação, para justamente ter espaço para que todo mundo, quando precisar, vai começar priorizando essa faixa etária. São apenas 3 milhões de pessoas que vão ser vacinadas com 2 doses. Então, num contexto de um Brasil que tem mais de 200 milhões de habitantes, esses 3 milhões de pessoas não vai fazer tanta diferença. É um início, quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga realmente controlar a dengue através da vacinação. Fique agora com os principais destaques desta quinta-feira no nosso Giro TVU Notícias Mais. O Instituto Metrópole Digital publicou um edital para a seleção de bolsistas de graduação e pesquisadores, juntamente com a Petrobras. O projeto, intitulado Tratamento Inteligente de Dados e Metadados Industriais para Engenharia de Manutenção, visa desenvolver tecnologias que auxiliem na gestão nas áreas de automação industrial no campo da petroquímica. As oportunidades são para atuação em atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação. As inscrições vão até dia 11 de março. Ao todo, são oferecidas 10 vagas, além de cadastro de reservas. Os trabalhos acontecem no âmbito do Laboratório de Informática Industrial do Núcleo de Pesquisa e Inovação. Todas as ocupações são para alunos ou profissionais nas áreas de computação e afins. O resultado final será divulgado dia 15 de março no portal do IMD. A Caixa Econômica Federal publicou o edital do concurso público para o preenchimento de 1.600 vagas para o cargo de técnico bancário e mais 1.600 vagas para técnico em tecnologia da informação e cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.762. As inscrições começam dia 29 de fevereiro e terminam no dia 25 de março. Devem ser realizadas através do site da Fundação SES Gran Rio. As provas serão aplicadas no dia 26 de maio e os resultados serão previstos para dia 5 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 50. O pedido para a taxa de isenção deve ser feito até dia 7 de março. O cartão de confirmação estará disponível no dia 22 de maio. Os aprovados serão distribuídos em 107 polos bancários. A Receita Federal informou que abriu nesta quinta-feira as consultas de um lote residual de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao ano base de 2022 e anos anteriores. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois regularizaram as pendências. As consultas podem ser feitas na página da Receita Federal na internet pelo aplicativo para tablets e smartphones. Ao todo, 208 mil contribuintes receberão R$ 304 milhões em 29 de fevereiro. Em setembro do ano passado, a Receita Federal informou que mais de 1.300.000 contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda 2023. Ao realizar a consulta às restituições, os contribuintes poderão saber se há alguma pendência que impeça o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada malha fina.
Ao longo dessa semana, temos notificado alguns alertas do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, quanto ao perigo potencial das chuvas no nosso estado. Na segunda, o alerta começou apenas com o Oeste Potiguar e ao longo desta semana ele foi expandido. Atualmente, todo o estado está sob o alerta amarelo, indicando perigo potencial até às 10 horas de amanhã. O aviso vale para todas as regiões do RN. A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. O Instituto recomenda não abrigar-se debaixo de árvores devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas, não estacionar veículos próximos à torre de transmissão e placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte promove a primeira edição do programa Defensoria na Comunidade. O evento ofertará a emissão de RG, CPF e certidão de nascimento para a população de rua. O repórter William Medeiros vai trazer mais informações. Isso mesmo. Amanhã está acontecendo a Defensoria na Comunidade, que vai acontecer aqui na Escola João Paulo II, localizada na Zona Norte de Natal. Para falar sobre essa iniciativa aí, que conta com o apoio de diversas instituições, mas que é uma iniciativa da Defensoria Pública, eu falo com a Defensora Pública Ana Paula. É uma alegria falar com a senhora defensora. Queria que você me explicasse o que é o Defensoria na Comunidade. Bom, o programa Defensoria na Comunidade é um programa que já existe na Defensoria Pública do Estado há bastante tempo, visando a levar cidadania e dignidade para as pessoas hipovulneráveis. Nessa ação específica da Zona Norte, o nosso público-alvo, a nossa prioridade é atender as pessoas em situação de rua que estão localizadas aqui na Zona Norte. E quais são os documentos que vão ser emitidos amanhã? Para a ação de amanhã, nós contamos com vários parceiros. Os parceiros são o ITEP, a Receita Federal, a ARPEM, FEComércio, SESC, Centas, Então, nós vamos ter emissão de certidão de nascimento, RG, CPF. Podemos cadastrar as pessoas no CAD único também para receber outros benefícios, como Bolsa Família, além de corte de cabelo, esmaltação de unhas, a apresentação cultural também. Por que esse programa é essencial para garantir cidadania à população em situação de rua? Bom, nós sabemos que o ponto mais frágil das pessoas em situação de rua é a falta de documentação. Ou eles nunca tiveram documentação, ou então perderam, enfim, foram furtados. Existe uma carência muito grande de documentação básica por parte dessas pessoas. E sem documentação não há acesso aos programas assistenciais do governo, como, por exemplo, Bolsa Família. Então, garantir a documentação, garantir a cidadania, garantir o acesso a esses programas é o primeiro passo para promover uma dignidade, uma sobrevivência digna e, a partir daí, a pessoa poder construir a sua autonomia. Para a população que está nos acompanhando pelo TVU Notícias, que conhece alguma pessoa em situação de rua, ou então uma pessoa em situação de rua que esteja acompanhando essa entrevista nesse momento, o que ela precisa fazer para garantir essa documentação amanhã? Bom, depende de cada caso, Se a pessoa já tiver uma certidão de nascimento original, nascimento ou casamento, e não tiver o RG, basta trazer essa certidão que ela já vai conseguir emitir o RG aqui. Se não tiver ainda certidão, a gente vai conseguir com o cartório, que também vai ter aqui um representante dos cartórios, para conseguir essa certidão. Se ela nunca tiver sido registrada na vida, nós podemos ingressar com uma ação de registro tardio. Então, depende de cada caso, da situação de cada pessoa, de qual documentação ela já possui. Mas, de qualquer forma, se a pessoa em situação de rua, se o usuário tiver o mínimo de documentação, é importante que ele traga, para facilitar a busca e para facilitar a emissão dos documentos que faltam. É isso, muito obrigada, defensora. É isso então, Bia, essas são as informações. Quem quiser comparecer aqui na Escola João Paulo II, na Zona Norte, pode vir das 9 às 14 horas, que o pessoal da Defensoria Pública e de demais órgãos vão atender. É com você. Obrigado, William. Fica por aí, pessoal. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver o novo reajuste do microempreendedor individual, o famoso MEI. Novas atualizações sobre a busca dos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró e uma matéria especial sobre educação ambiental para crianças através do projeto Circuito das Águas, no espaço da CAERN. Agora são 6h44, não saia daí. O TVU Notícias volta já.
Estamos de volta. Na última terça-feira, houve reajuste na taxa de contribuição do microempreendedor individual, o MEI, saindo de R$ 70,60 para R$ 175,44, a depender da atividade desempenhada. É um reajuste considerável e para saber mais sobre, vamos conversar com Robson Dantas, que está ao vivo com os detalhes. Boa noite, Robson. Olá, Bia, boa noite. Boa noite também para você que está em casa acompanhando a nossa programação. E é isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre esse reajuste que aconteceu na contribuição dos MEIs. E para trazer mais detalhes, eu vou conversar com Renata Brito, que é contadora e professora universitária. Então, bem-vinda, Renata, à TVU. Eu começo perguntando, explica melhor para a gente o que são os MEIs. A gente fala muito sobre MEI, para a gente entender melhor o que é e por que essa taxa é importante. Boa noite. Boa noite. Gente, o microempreendedor individual nada mais é do que um profissional autônomo que resolveu se regularizar junto à Receita Federal. E essa contribuição nada mais é que os impostos pagos de uma forma simplificada dentro do documento de arrecadação, que ele tem que pagar mensalmente. E como é que funciona esse reajuste? Então, todo mundo vai pagar a mesma taxa ou há diferenças? Esse reajuste é feito anualmente conforme a tabela do salário mínimo. Então, a gente tem o salário mínimo desse ano, que é o valor de R$ 1.412, e as empresas, comércio, serviço, indústria, vai pagar 5% de contribuição previdenciária desse valor, que seria no valor de R$ 70,66. E aí, dependendo da sua atividade, você vai pagar algo a mais. Exemplo, se você é o prestador de serviço, além desses R$ 70,66, você ainda pagaria R$ 5,00 a mais. E para quem é de comércio e indústria, paga R$ 1,00 a mais. E se você tiver as duas atividades, você pagaria R$ 6,00 a mais do que esses R$ 70,66. Tem uma diferença também para caminhoneiros, não é isso? Isso. Os caminhoneiros, eles pagam 12% em cima do salário mínimo. Então, vai ser em torno de R$ 1,69,44. E aí, dependendo da sua atividade, se você presta transporte municipal, intermunicipal, ou se você presta serviço de mudança, esse valor também pode variar entre R$ 5 e R$ 1,00. E não é apenas uma taxa que está sendo paga, né? Também tem os direitos em cima disso, né? Então, quais são os direitos que a pessoa que é MEI, que paga essa taxa, que eles podem ser assegurados? Quando você abre seu CNPJ, você tem direito, por exemplo, a abrir conta bancária e conseguir financiamento junto aos bancos. Em relação à Previdência Social, a gente tem direito também aos direitos de auxílio maternidade, aposentadoria por invalidez, por idade, que eles têm tudo isso pagando mensalmente a taxa do MEI. E agora uma dica também, né? Chega início de ano, vem muita conta, e como é que as pessoas podem fazer para dar uma equilibrada, já que chega também esse reajuste no MEI, né? Estava contando com aquele valor e chegou um valor que talvez fosse inesperado. Isso. A primeira dica que eu dou é que você faça a separação da pessoa física da pessoa jurídica e tem esse controle interno do que está entrando, que seriam suas receitas, e o que você está gastando nesse negócio, que seriam suas despesas. E a partir disso, pode ser um controle simples mesmo no caderno, ou no Excel, ou nas notas do celular, para você ter esse controle, porque todo mês você vai ter que pagar essa taxa fixa. Então, você já coloca no seu orçamento para que no final do mês não tenha nenhum problema e você consiga quitar mensalmente essa taxa. Certo. E sobre o documento de arrecadação simples nacional, né? Como é que é possível emitir e qual é o prazo? Em quanto tempo que a pessoa precisa estar emitindo esse documento? Tá. A gente tem um portal do empreendedor que você tem acesso, você coloca lá seu CPF, CNPJ e o código de acesso, e lá você consegue emitir sua guia. É sempre o mês subsequente do vencimento, ou seja, janeiro, a guia de janeiro venceu agora, dia 20 de fevereiro. E quando é feriado, essa data é postergada o pagamento, ou seja, foi feriado dia 20, você paga dia 21. Entendi. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos, Renata. E para você que está em casa aí, fica a dica, né? Vamos tentar dar uma ajustada nas contas e também aproveitar para fazer essa separação, né, de CPF para CNPJ. E é com vocês no estúdio. Obrigada, Robson. É muito importante para que os microempreendedores não tenham surpresa na hora de pagar a taxa, né, do próximo mês. Após 9 dias de buscas, a polícia prendeu nesta quarta-feira um suspeito de ter ajudado os 2 fugitivos do presídio de segurança máxima em Mossoró. O repórter Alan Silva tem os detalhes sobre essa prisão. O suspeito foi preso pela Polícia Federal na tarde desta quarta-feira, quando chegava em casa na localidade de Quixabeirinha, no bairro Aeroporto, em Mossoró.
Segundo a Polícia Federal, o suspeito estaria vindo da cidade de Baraúna, que é vizinha a Mossoró. O homem teria ido ao estado do Ceará, onde pegou um carro e trouxe até Baraúna. De lá, uma outra pessoa ainda não identificada teria levado o veículo até o local onde os investigadores suspeitam que estavam os dois fugitivos. Davidson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram do presídio de Mossoró no último dia 14. As buscas já somam 9 dias. Hoje, 100 agentes da Força Nacional chegam à cidade de Mossoró para auxiliar na recaptura dos fugitivos. O trabalho já conta com 500 homens das forças de segurança estaduais e federais. A Força Tarefa trabalha com a hipótese de que Davidson e Rogério ainda permaneçam em uma região próxima à unidade prisional. Alan Silva para o TVU Notícias. Agora vamos falar de coisa boa, sustentabilidade. A consciência ambiental deve ser inserida desde os primeiros anos escolares. Nesse sentido, a CAERN possui um projeto chamado Circuito das Águas, que abre inscrições para a visitação de escolas para conhecer uma das suas estações de tratamento. O espaço funciona na sede da CAERN em Natal e foi inaugurado em 2023 com estrutura repaginada. Vamos conferir. Olá, Bia. Olá, você que está nos assistindo. A CAERN abriu inscrições para o projeto CAERN nas escolas para o Circuito Águas também. Estamos aqui com Edinara Oliveira, que é assistente social da CAERN. Edinara vai nos contar um pouco como funciona esse projeto. Edinara, como surgiu o projeto? Então, o projeto ele surgiu em 2020, e aí veio a pandemia. Em 2023 a gente reinaugurou depois de um grande recesso pós-pandemia, e a gente aproveitou esse tempo que estava em recesso justamente para rever as metodologias e repaginar, vamos dizer assim, aqui a estrutura onde a gente recebe os alunos, que é o Circuito das Águas. Como é que funciona o Circuito das Águas? Então, o Circuito das Águas funciona da seguinte forma, né? Primeiro, ele tem como objetivo estimular, né, comportamentos sustentáveis, sobretudo em relação à água. Então, no primeiro momento, quando a gente recebe os alunos, eles passam por uma oficina de educação ambiental, onde a gente aborda diversas temáticas que são afins ao tema. Em seguida, a gente conduz os alunos para esse espaço que a gente está aqui, que é o Circuito das Águas. Esse espaço tem como objetivo demonstrar através de simulações como é que funciona o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, né? A gente também tem algumas maquetes que ajudam a fazer essa simulação também. E o objetivo principal é esse, trazer uma consciência ambiental para que as pessoas possam se relacionar de forma mais consciente em relação à água, né? E quando a gente fala de criança, esse é o nosso principal foco, porque é essa geração futura que a gente aí está apostando para dias melhores. Quem é que pode participar e como é que faz a inscrição? Então, qualquer escola pode participar, basta entrar em contato através do e-mail circuitodaságuas@caern.com.br, né? E aí a gente vai ver a possibilidade de datas, a gente também passa algumas informações para as escolas. Todas as escolas podem participar, particulares, estaduais, municipais. A gente atende aqui a partir da faixa etária de 5 anos, que é o nível 5, e até o ensino médio. Qual vai ser o diferencial dessa edição? Alguma coisa que você possa destacar? O que eu posso destacar é a contribuição que a CAERN tem gerado para todas as escolas que têm nos procurado em relação tanto ao trabalho que a CAERN realiza, né, quanto chamar a atenção para a questão da sustentabilidade, para o cuidado com o meio ambiente e para a importância de adoção de comportamentos sustentáveis. Até quando o pessoal pode se inscrever? Então, pode se inscrever o ano inteiro, porém, quando chega período de férias, a gente tem uma procura menor, mas a gente está aqui o ano inteiro para receber. É isso aí, pessoal. Os estudantes que estiverem interessados vão lá nas suas escolas e chamem a direção para poder participar aqui do projeto, né? Voltamos com vocês por aí para o estúdio. Olha, TVU Notícias vai ficando por aqui. Você pode participar enviando sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp ou e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando, você também pode conferir todas as nossas produções em nosso canal do YouTube, TVU RN. Fique agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil Noite. Boa noite para você e até amanhã.